Olá, meus amigos, minhas amigas, povo querido. Vamos começar o nosso estudo, primeiro capítulo do livro Mãos Unidas, Lu. Como é que você está se sentindo, Lu? Bom dia, Conrado. Estou super feliz, né? Ansiosa para começar esse novo estudo, né? Querendo entender o que é que Emmanuel vem nos trazer de novidade nesse livro. Que delícia, né? Um É, novo estudo pela frente. Muito bom. Sejam bem-vindos todos que quiserem estudar conosco. o prefácio já foi bem legal, né, Lu? A gente conseguiu Bem tirar legal. boas reflexões do prefácio. E esse livro eu acho que ele tem um potencial muito grande, né, de nos conscientizar sobre a necessidade de nos sentirmos irmãos verdadeiramente, né, esse espírito de fraternidade. Então é com essa expectativa que nós iniciamos o nosso estudo de hoje, né? É o Com capítulo número certeza. 1, intitulado Teu Livro. Teu livro. Né? Olha que Então, o que interessante, né? seria o teu livro, né, Lu? O que O meu, seria o teu o livro? seu, cada um aqui que está escutando esse estudo, Lu. O que Achei super. Como sempre, eu adoro os títulos dos capítulos do Emmanuel, né? Ele já começa a fazer a gente refletir. Não é o livro, né? É o teu livro. E aí é diferente, né? E você pega um livro, esse livro, por exemplo, nós estamos lendo, é o livro de Emmanuel, né? E aí ele está dizendo que nós vamos trabalhar o nosso livro, né? Livro é algo que você primeiro precisa escrever para depois ler, né, Conrado? exatamente. Então, nós vamos escrever um livro, que é meu. Eu não tenho livro escrito, eu acho. Você tem livro escrito? Escrito não, Lu. Eu acho que nós É, temos e não estamos nem sabendo. exatamente. Eu acho que é a nossa história, né, Lu? A Esse é nossa o nosso livro, existência na o Terra, livro da né? nossa vida, Sim, né? olha. Tá É muito como se bem fosse um álbum. registradozinho. Imagina aquele álbum que a mãe faz quando o neném nasce, né? E vai acompanhando os passos, né? E a gente forma um livro da primeira infância, né? Às vezes a gente faz do primeiro ao terceiro aninho. E nós vamos registrando ali em fotos e imagens, desde o nascimento, as primeiras visitas, né? É algo que grava e a criança que naquele momento não está entendendo, depois ela vivencia, né? Ela, a hora que ela olha a foto, ela imagina tudo que aconteceu naquele dia, a alegria da chegada dela, né? Então, estou pensando, fazendo um paralelo aí com o meu álbum de fotografias da infância. Que Lu, não para na perfeito, infância, Lu. né? Não, A não gente para. não E a para. gente se emociona, né? Quando a gente pega um álbum desse e olha lá, seja o nosso de infância ou dos nossos próprios filhos, vê como é que era desde quando era bebê, a evolução, como é que foi acontecendo todo esse processo, Lu. E aí, se a gente parar para pensar, Lu, o nosso livro, a história da nossa vida, deve ser emocionante também, né? A Sim. gente perceber como nós errávamos, como hoje nós já estamos mais maduros em determinados aspectos, como que aconteceu essa mudança, aonde que a gente erra ainda, onde que a gente já está legal, já está nadando de braçada. Então, assim, deve Eu, ser a coisa mais linda, né? Se a gente tiver esse sim, olhar, né, esse olhar maduro amoroso. e Ô, amoroso Conrado, de respeito pela nossa história. eu estou pensando assim, quando a gente faz um álbum, pensei no meu álbum de formatura, né? Nós registramos durante 5 anos os momentos felizes. Né? Lógico, ninguém vai tirar foto daquele que está triste, porque foi mal numa prova, porque reprovou uma disciplina, isso a gente não tira foto. E eu acredito que no nosso álbum da vida, né, no nosso livro, tem tantos os momentos felizes como aqueles menos felizes, né, aqueles equivocados, e aí nós vamos ter que ter uma clareza para enxergar, e como você disse, né, precisa ter muita amorosidade conosco mesmo, né? Com o nosso livro. Sabê-lo, Mas, ah, saber que a gente sempre faz o nosso melhor, pelo independente menos do tento. nível de acerto, do nível de maturidade, né? Então, naquele momento, as decisões que eu tomei foram as decisões que eram que eu era capaz de tomar, né? Naquele Então a momento. gente nunca faz além. Então a gente tem que ter esse respeito, né? Essa amorosidade para entender que se a gente olhar para trás, a gente vai falar, olha, mas eu podia ter feito diferente.
né? Se a gente olhar para trás, a gente começa a lembrar de tudo que aconteceu na nossa vida, a gente fala assim, olha, naquela situação, podia ter feito diferente, poderia ter evitado esse desentendimento, ou poderia, né, ter feito outro tipo de coisa, mas a gente sempre faz o que nós somos capazes de fazer. E a gente aprende quando a gente toma decisões erradas, né, Lu? E esse é o processo. Eu fico pensando, nós vamos escrevendo o nosso livro todo dia. E hoje, encarnado, a gente usa só a nossa lembrança, né? Nossa memória fraca, para tentar lembrar algumas situações que nós vivenciamos, né? No nosso processo de reforma íntima, a gente tenta ler o nosso livro, né? Ler as páginas que nós já escrevemos da nossa história, para que a gente possa escrever diferente de aí em diante. Interessante será, depois do livro concluído, sentar e ler inteirinho, né, Conrado? Olha, o que será que eu Uma vou ler história nesse longa, hein? livro? Ah, Lu, eu acho que vai ter Ah, acertos, vai ter erros, né? E importante que a gente não. E é um risco muito grande quando a gente se pega no que a gente fez no passado e a gente começa a alimentar um espírito de culpa, né? isso A não gente se pode. sente muito culpado e não é esse, o caminho nunca é dessa forma, Lu. A gente tem que respeitar, né, as nossas escolhas e procurar sempre fazer o nosso melhor. É Sempre. isso que esse é o caminho, Lu, né? Respeito pelo que nós já fizemos, pelo que nós já vivemos, né? Com maturidade, com entendimento, compreendendo lá as circunstâncias da situação, o que eu poderia fazer naquele momento, né? E pegando tudo isso, né? Fazer o nosso melhor hoje, através do aprendizado adquirido. Com certeza, a gente tem que melhorar, né? Senão a gente Esse é o objetivo. para. Então vamos ver o que Emmanuel traz para nós, né? Porque de Vamos lá, repente vamos. nós estamos postulando algo que ele não vai concordar conosco. Então, o primeiro capítulo, teu livro. Emmanuel começa assim, ó. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Olha, a existência na Terra, né? Pode ser que a gente escreva livros em outros lugares, mas ele está dizendo que aqui na Terra, enquanto encarnados, né, nós estamos escrevendo um livro. Esse é o livro Planeta Terra. Planeta Terra, nossa existência aqui. Ele já deixa entender que nós desencarnamos, moramos em outros lugares, né? Ele Sim, coloca: Lu. cada dia é uma página. Então a gente levanta e cada ato nosso, naquele dia, né, ficou registrado numa página. E haja páginas, hein, Conrado? Haja páginas para Ah, que a gente escreva. Graças a Deus, né? O meu livro já está bem grossinho. acho que tem Tem dia que várias páginas. deve ter dia que tem umas 2, 3 páginas, tem dia que tem meia página. Mas, Lu, sabe o que eu penso disso também? Será que alguém que tivesse a oportunidade de ler o nosso livro, que tipo de impacto que a gente estaria gerando nessa pessoa? Será que a gente estaria inspirando nessa pessoa? É, Que tipo de inspiração que a gente estaria levando para a vida dessa pessoa? Que tipo de livro aí? Qual que é? Drama? É uma, é uma ficção científica? É uma viagem, né? Que tipo de livro que é esse que a gente está pois escrevendo? é. A gente precisa se conscientizar, né, Lu? Se conscientizar, saber o que eu estou escrevendo. Se eu vou gostar de ler também. Sabe o que eu estou pensando enquanto você disse? Esse é um livro que eu não consigo apagar a linha. Por exemplo, então, eu escrevi alguma coisa. Quando a gente está escrevendo num caderno, você escreveu alguma coisa que você não concorda, você vai apaga. Se você estiver digitando e não concordou, deleta. Mas no livro da nossa existência, eu não tenho como apagar. Como que eu vou apagar um ato que já aconteceu? Não consigo voltar no tempo, não é? Então, não consigo apagar. É um E retrato fiel de nós. aí a preocupação do que é que nós estamos escrevendo, porque a gente não consegue apagar. A grande alegria é saber que eu não consigo apagar, mas eu consigo fazer do outro dia diferente, não é? Exatamente. Reescrever a história. Vai mudando, porque aquela lá que foi que escreveu, escrevi com uma letra torta, não tem problema. Menina tem muito disso, né? Quando ela está escrevendo, principalmente adolescente, né? Ela vai escrevendo e a letra não tá boa, ela apaga para fazer de novo. Lembra que nesse tipo de livro a gente não pode fazer isso. Na Verdade, nossa Lu. vida, não. Olha, cada hora é uma afirmação de tua personalidade
através das pessoas e das situações que te buscam. Legal esse que te buscam, né? É lei da Então, a atração. lei da atração, exatamente isso que eu ia falar. Quer dizer, nós atraímos para nós aquilo que nós somos, né? Lei da afinidade, Conrado? Então, cada hora que a gente vivencia, mesmo assim, situações difíceis, situações boas, pessoas difíceis, pessoas menos difíceis, né? É exatamente o retrato da minha personalidade. Por conta dessa palavra que te buscam. Ou seja, com quem que você afiniza? Às vezes a gente se afiniza só com situações de problema, porque nós vibramos no problema e a gente não consegue sair dele, então a gente vira a nossa vida vai virando uma bola de neve, né? Você o tempo todo pensa uma pessoa irada, né? Uma pessoa irritada, irritadiça. Quer dizer, tudo na vida dela vai atrair mais irritação. Por que está vivendo tanta irritação? É a própria personalidade sua. Aí a gente já começa a ver de novo Emmanuel tocando para nós, você é responsável por tudo que te Exatamente. acontece. Exatamente, Lu. E através dessas situações que nós atraímos, né, para nós, responsabilidade é nossa, tem a ver com aquilo que a gente sente, a nossa vibração, as nossas conexões, padrões de pensamento, Lu. É assim que nós vamos ter a oportunidade de vivenciar e de trazer à tona quem realmente nós somos, né, através do convívio social, familiar, profissional, né? Determinados aspectos da nossa personalidade, ela só vem à tona se for exposto no ambiente apropriado, né? Por exemplo, a circunstância de vida de marido e mulher sem filhos é uma. Marido e mulher com filhos é totalmente diferente, não é, Lu? E aí vem à tona, né, traços da nossa personalidade através dessa situação, é, específicos, né? No trato com o filho, ou específico no trato com os nossos colegas de trabalho, né? No nosso convívio familiar. Então é importante, Lu, que a gente se relacione. Essa questão da gente se. Tem a gente que fala, eu vou me isolar, vou lá pro alto da montanha, lá eu vou me elevar, eu só vou vibrar paz, vou vibrar luz. Não. No processo de autoconhecimento, é fundamental o relacionamento. Só através do relacionamento que a gente vai poder perceber esses traços de personalidades, que a gente vai poder trabalhar e melhorar. Se a pessoa já conseguiu desenvolver aquilo que nós estudamos, né? Já conseguiu conquistar sua paz interna. Então, as situações que ela vivencia, por mais difícil que seja, ela deixa transcorrer com tranquilidade, porque é ela que é assim, a personalidade dela. Ele fala assim, como consegue, né? Tá vivendo uma situação tão difícil? É exatamente a personalidade dela que imprime ali, né? Às vezes vive uma coisa difícil de uma maneira tão suave, tão leve, e não adianta, é próprio da pessoa. É como você diz, a gente tira a máscara, nós somos assim. Né? Sim, Lu. Legal que a gente já começa a aprender de novo que nós somos responsáveis por tudo. Exatamente. Emmanuel fala, não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. Tem a todas as chances que a gente tem de levar amor, de distribuir amor, a gente não pode perder essa chance, não é? A gente não pode perder. E aquele amor, assim, desinteressado, amor pelo outro, né? Pelo simples fato dele ser um ser humano como eu, pelo simples fato dele ser um ser vivente, amor pelas plantas. Fala assim, olha, quando a gente distribui amor para as plantas devolvem para a gente. Então você chega num lugar que tem umas plantas lindas, né? Por quê? Porque você distribui aquilo e ela recebe. Né? Então, esse respeito, esse amor pela natureza, pelas pessoas que te cercam, né? Fala, não perca essas oportunidades. No seu livro da vida, vá distribuindo amor aonde você estiver. Olha que legal. Nossa, Lu, que legal essa frase, né? E é verdade, Lu. A gente não pode perder a oportunidade de fazer o bem,
Não. Sempre que a gente perde a oportunidade, né? Muitas vezes a gente perde essa oportunidade. Passa pertinho de nós, ali a gente não pega, né? A oportunidade, Lu. Orgulho. E sabe, na verdade, justamente, Lu, porque é por conta dessas... daquilo que a gente ainda precisa trabalhar na gente, o que não tá legal ainda, Lu. A gente tem duas escolhas, todas as situações da vida, né? É, melhorar ou piorar a situação, né? Se é uma situação, se todas as situações eu posso me comportar de forma a melhorar, ou eu posso me comportar de forma a piorar. A gente sabe que é isso. Se alguém me ofende, por exemplo, eu tenho a escolha de compreender, entender e olhar para essa pessoa que me ofende de uma forma madura, entender que ele não consegue fazer melhor do que isso e perdoar, ou eu posso revidar na mesma moeda, posso querer vingança, né? E aí vai estar lá no nosso livrinho da vida lá, como que a gente se comportou, né? Se a gente, quanto bem que a gente fez nessa vida ou quanto mal que a gente fez nessa vida. Vai estar lá, registradinho lá. Como você mesmo falou, infelizmente não dá para pagar. Não. O que a gente pode fazer é fazer melhor numa próxima oportunidade. Esse não menospreza, Conrado, eu estou pensando assim, né? Quantas vezes por orgulho, por vaidade, você se coloca numa posição de tão autossuficiente que você nem deixa, né, sair de você o melhor que você tem dentro, os sentimentos bons, né? Por vaidade, por não querer se expor. Tem várias situações que você se fecha, como você disse, eu vou lá para o Morro do Himalaia, vou morar lá. Mas às vezes a pessoa se fecha tanto dentro dela, de uma sensação que ela tem de autossuficiência, que ela perde chances de compartilhar Valiosas. situações valiosas com outras pessoas. E eu sempre penso, não é só com o ser humano, mas com os animais, Sim, com sim. as plantas, com a própria natureza, né? Quer dizer, deixar extravasar isso de melhor que a gente tem dentro da gente. Porque se nós somos criaturas, não é? Se nós somos criados semelhante ao Pai, nós somos de uma energia dentro de nós represada maravilhosa. Lógico que a gente não é igual, né? É a semelhança, nós vamos chegar igual. Mas nós temos dentro de nós essa centelha, esse amor, tudo isso dentro de nós. Basta que a gente não deixe sufocado, que a gente deixe isso sair de dentro de nós, não é? É É sim, Lu. algo que é um trabalho. A gente se fecha muito, acho que o É um orgulho, a esforço, né, vaidade, o diário. egoísmo. A gente sempre se acha a última bolachinha do pacote. E dentro de nós tem tanta coisa boa para doar. Sim, Lu. Ô, Lu, e olha só. É, alguém é capaz de não gostar de uma pessoa boa? É difícil, Ai, né? Conrado, às vezes, pelo sentimento de inveja, Pelo sentimento de infelizmente, inveja. de inveja, porque a inveja é aquilo que você não quer, você vê na outra, adoraria ser igual, mas ao invés de você buscar ser igual, você denigre o outro. Então, Sim. é aquilo que vai junto com aquelas egoísmo, orgulho, vaidade, aí traz a inveja, né? Que a gente precisa trabalhar isso dentro de nós, deixar aflorar o de bom que nós temos. Que bom que ela está se destacando, que bom que a pessoa é tão boa assim, eu também quero ser igual. Não tem nada de ruim você querer ser igual e trabalhar para ser igual, não é? Então, Acho Lu, que vamos isso é pensar assim. altruísmo. Vamos pensar assim. Tem como a gente não gostar de quem faz o bem para nós? Isso não tem. Não tem, né? Não Então, tem. assim, naturalmente a gente cria, né, uma vibração de gratidão em torno daqueles que são bons para nós, Lu. Então, quando o Emmanuel fala assim, criar uma epopeia de amor em torno do seu nome, significa que na medida que nós fazemos o bem, nós recebemos o O bem. bem. Imagina quanta gratidão, né? Quanto amor, quanto respeito em termos de vibração que a gente está recebendo, né? Por conta de simplesmente procurar fazer a coisa certa, fazer o bem no nosso dia a dia, Exato, né? Estar ali exato. disposto a ajudar, a amparar,
né? Seja da forma mais simples possível, né? Não precisa de complexidade nisso. Não Mas, né, Lu, a precisa. gente cria mesmo, a gente recebe de volta toda essa energia, né? Pelo simples fato da gente estar ali praticando o bem, né? Sem Com certeza. perder a oportunidade, Lu, de fazer o Sem bem. perder a oportunidade, é isso que ele diz para nós. Aí ele continua assim: as boas obras são frases de luz que endereças a humanidade inteira. Aí é o retorno, né? Como você disse. Exatamente. Quer dizer, tudo, essas frases que ele quer dizer é aquilo que está escrito no livro, né? Então, uma atitude sua, uma qualquer obra que você faça de bem, né, de bom, você não faz só para você. Como você vê um livro, várias pessoas podem ler, né? Então você está endereçando para todo mundo. Olha como é interessante, né? Porque a luz, a energia, ela se propaga muito rapidamente. Então, aquilo que eu faço de bem hoje, que eu distribuo de amor aqui, ela vai como uma onda ser dissipada, né, Conrado? Ela vai atingir vários pontos. Eu acho que ele pensa assim, olha, ele quis dizer para a gente, faça o bem, faça o bem. Obras boas, né? Você não vai fazer só para uma pessoa, você vai essa luz, ela viaja a velocidade da luz. Se a gente começar a pensar que a luz viaja numa velocidade altíssima, né? Então essa energia ela vai rápido atingir vários corações. Ele coloca a humanidade inteira. Claro, Lu. Sabe o que me veio agora, Lu? Vamos No ver se foi a nosso mesma livro, coisa, hein? vamos lá. No livro que nós estamos escrevendo, a nossa história, não é necessário que alguém pegue o livro e folheie. As pessoas estão lendo a nossa história no nosso dia a dia. Estão nos Sim. avaliando, né? Estão nos julgando, estão sendo inspiradas. Então, quando Emmanuel coloca assim que as nossas boas obras, tudo aquilo que a gente faz de bem, são as frases do nosso livro que a gente leva luz e inspiração para os outros. Ninguém precisa ler, basta presenciar, basta ver uma atitude, um comportamento mais elevado, né? Isso já inspira, Lu. Eu pensei, Compreende? uhum, eu pensei na Madre Teresa de Calcutá, porque as obras que ela fez não fez para mim, mas ela fez para a humanidade inteira. Todo mundo sente o benefício que foram as obras dela, o amor que ela distribuiu. Não só ela, como vários outros, mas na Muitas hora veio, personalidades. na hora veio a Madre Teresa, né? Mas ela fez pelo bem de muita gente, isso repercutiu, né? Sim, e obviamente, Lu, que essas boas obras, né, inspiram, né? Inspira que as pessoas a também procurarem ser melhor todo dia. Agora, o que dizer daquelas obras ruins? Como que isso aí vai estar impactando naqueles que estão lendo o nosso livro, né? Que convivem com a gente, que nos percebe, que sente, né, Lu? Como que a gente pode dizer disso? Pois é, e o que vai impactar para nós mesmos as obras ruins, né? Porque como a Claro. gente não pode apagar, nós vamos ter que escrever de novo. E se nós escrevermos vários equívocos, nós vamos ter que reescrever esses equívocos agora, né? Tentando corrigi-los. E aí é a grande preocupação da gente ser muito consciente em tudo que a gente faz, né? Com muita clareza, né? Ter consciência mesmo daquilo que está fazendo, para fazer o melhor que puder, né? Claro, Lu, porque na medida que a gente toma boas resoluções na vida, né, pratica o bem, a gente atrai para a gente e recebe, né, todo esse bem Sim. de volta. Na medida que eu provoco o mal, né, mesmo que de forma inconsciente, Lu, mas eu vou atrair para mim situações, né, de sofrimento, né, que ninguém quer, mas que vão ser as oportunidades necessárias para a minha mudança de comportamento, né, Lu? A gente Sim, você vai atrai o que a colhendo, gente né? faz, o que a gente pensa, o que a gente sente. E a gente colhe o que a gente planta, né? Exatamente. Aí ele coloca, em cada resposta aos outros. Aí já comecei a pensar aqui como é que eu respondo para as pessoas. Às vezes eu estou bem humorada, eu respondo bem. Às vezes eu não estou bem humorada, eu dou uma resposta curta e grossa.
Não é assim? Nós somos Bem sim, por nós aí, somos Lu. seres humanos encarnados aqui, cheios de defeitos, né? Ele fala em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Então não apaga. Então, olha, não É, é só é tudo. Olha, como que você responde para as pessoas? Quais são os seus gestos com semelhante, né? Gesto de carinho, né? De acolhimento, ou não, é isso que eu ia né? falar. De raiva, de ironia, de julgamentos, né? De denegrir as pessoas. Cada vez que a gente expõe o nosso ponto de vista, será que a gente analisa mesmo ou a gente só faz um julgamento daqueles assim, eu sempre estou certo, né? E aí o meu ponto de vista é que os outros estão errados, né? Tá o mundo inteiro errado e eu tô certo, né? Aquele assim. E em cada demonstração da tua alma, porque às vezes a gente pode demonstrar ser uma pessoa boa e no fundo não é, e às vezes a gente deixa transparecer algo ruim mesmo que nós temos, ou ao contrário, algo de bom. Ou seja, o que nós somos está gravado para sempre e retrata a nossa passagem, a história da nossa passagem, ou seja, a sua existência na Terra tem um início e um fim. E você vai escrever durante toda essa passagem como é que você se comportou. E vai ficar gravado. Exatamente, Lu. E tá muito bem claro que tudo que a gente faz da nossa vida, todas as nossas escolhas, né? Tudo que a gente vivencia, Lu, tá muito bem registrado, né? Sim. E tá registrado de uma forma que não apaga. Não tem como voltar atrás mais, né, Lu? E aí, Emmanuel coloca algumas situações e coloca alguns exemplos, né? Por exemplo, na maneira como a gente conversa com as pessoas, né? Aquela resposta que a gente dá. Isso está gravado. E às vezes a gente faz as coisas tão despretensiosamente, sem ter a devida consciência do impacto, né, Lu? Mas é óbvio, uma pessoa que te recebe com bom dia e você responde bom dia para quem? Só se for para você, não é? Esse é o impacto. Se você está jogando uma energia ali, você está impondo, né, esse tipo de energia ali. Então, um gesto simples, Lu, né? Qualquer coisinha, tudo que está nas situações mais simples da vida, né? Como é que a gente se comporta com as pessoas que se relacionam com a gente, né? Quando a gente coloca o nosso ponto de vista, né? Às vezes o nosso ponto de vista está cheio de veneno ali, cutucando alguém, Sim. criticando alguém, Lu. E isso está tudo registrado ali, isso reflete o que está dentro da nossa alma, que a gente é o que a gente está vibrando, Lu, né? Tá E tudo gravado. tudo Mas gravado. aí, Lu, é o que eu sempre falo, é um alerta, né? Realmente, a gente precisa ficar atento a isso, que a gente não pode entrar num processo, né, de culpa, né, que não vai levar a nada. Respeitar a nossa história, saber que antes da gente acertar, necessariamente a gente erra, porque nós não nascemos perfeitos, Sim. né, Lu? Sim. Então esse é Porque um processo. enquanto a gente não tem consciência, né, Conrado, a gente vai fazendo sem saber o que está fazendo. Mas a partir do momento que nós vamos tomando consciência, por exemplo, uma leitura como essa, que vai nos abrindo a mente, a forma de interpretação das coisas, nós começamos a ficar mais responsáveis ainda, né? E é interessante que ele fala assim, ó, ele usa o termo para com os semelhantes, como ele nos dizer que nós somos iguais. Da mesma forma que eu me irrito, você se irrita. Da mesma forma como você sofre, eu sofro. Da mesma forma como você vive momentos felizes, eu também vivo. Então, é aquela história da empatia. Quando você olha para o outro com um olhar empático, você sabe que ele é como você, né? Às vezes a gente acha que as pessoas têm que ter dó da gente, têm que entender o nosso ponto de vista, têm que entender o nosso sofrimento, e a gente exige muito do outro. E ele fala, é seu semelhante. Então, da mesma forma que você pode estar passando por um processo doloroso,
o outro também pode estar passando e você não está vendo. Então, em cada resposta, em cada gesto, é a empatia, né? É você se colocar no lugar do outro. Porque se o livro é Mãos Unidas, ele vai levar a gente a pensar que nós precisamos uns dos outros. E somos semelhantes, não tem nenhum anjo aqui encarnado, não tem ninguém de asinha aqui encarnado. Nós somos todos ainda aprendizes em busca de melhoria. Então, eu não posso julgar, o Conrado não sabe de nada, eu sei. Não, Conrado, não, você sabe tanto quanto eu, nós estamos no mesmo patamar. Acho que é isso que ele está deixando para a gente claro, assim, olha. Então, se coloque no mesmo nível que todo mundo. Não tem alguém com um degrau acima, não, né? E essa clareza que demonstra o que vai dando da tua alma. Né? E é um entendimento difícil, né, Lu? Mas é a realidade. É Saber um que nós estamos exercício. aqui tudo nivelados, né, Lu? Não tem. Sim. Uns podem estar um pouquinho melhores num determinado aspecto, outros em outro aspecto que nós ainda não estamos, né, Lu? E assim a gente, cada um diante das suas qualidades, né, daquilo que já está melhor, mais bem trabalhado, a gente leva um outro, né? No sentido de mãos unidas, Lu. Unidas. Nesse capítulo, já está ficando claro para a gente que o nosso comportamento, né, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, né, gera um impacto na vida dos outros. Né? Nós estamos gerando impacto. Né? E como que impacto que é esse? Né? Já que a intenção é que a gente, se apoie no outro, né? Que a gente se sinta como irmãos, verdadeiramente. Se é meu irmão, o que eu estou fazendo para ele? Né? Será que eu estou Exato. ajudando ou estou dificultando a caminhada desse irmão? Uhum. Né, Lu? Exatamente. E aí ele vem assim, ó, nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. Que impressão que a gente está produzindo no outro, nesse outro aí, né? Porque se a gente colhe o que planta, esses testemunhos, esses enfrentamentos que a gente vivencia diariamente, eles não vêm por vir, eles vêm porque é nosso merecimento, né? Então, eles estão ali, nós vamos dar os nossos testemunhos, os nossos enfrentamentos, por conta daquilo que nós escrevemos, daquilo que nós fizemos. A impressão que produz, vamos supor, eu te magoei, né? Eu te feri, aquilo que eu produzi em você vai erguer no meu livro a parte dos meus testemunhos. É muito simples. Plantou, vai colher. Às vezes nós vamos deixar impressões maravilhosas de amor, de carinho. Que testemunho que vem? Eu vou recolher tudo isso, eu vou colher tudo isso. Né? A vida vai ficar muito mais leve. Mas e se as impressões que eu produzi nos meus semelhantes, animais, eu penso sempre que assim, tá certo que a gente está pensando em ser humano, né? Mas em tudo nosso entorno, tudo aquilo que a gente causa. E, Conrado, se você me permite, vou dar uma extrapoladinha. Nós, enquanto seres humanos, saindo um pouco do nosso livro pessoal da vida, a história que a gente está escrevendo para a humanidade terrena está trazendo esses testemunhos para nós, né? Nós matamos, nós desmatamos, nós queimamos, e aí a gente vivencia o quê? Por que está essa onda de calor de 43 graus absurda? Por que não chove? Né? Por que tantas coisas acontecendo? Porque Deus está querendo bater em nós? Porque Ele está querendo corrigir? Não, é justamente a lei de causa e efeito, né? Então, aquilo que você produz volta para você como seus testemunhos, que poderiam ser bons. Nesse momento, nós não estamos vivendo coisas muito boas. Né? Realmente. Eu tenho uma opinião sobre essa palavra impressão, Lu. Ela vai além, né, da simples inspiração. A gente imprime quando a gente registra no outro, né, ou num papel, aquilo que a gente quer, né? Então fica registrado. Imprimir significa que a gente colocou no outro um pouquinho de nós. Sim. Eu acho que é nesse sentido, ó. Nas impressões que você produz, significa que aquilo que você faz, né,
está, de alguma forma, sensibilizando e sendo impresso nas pessoas que convivem com a gente. A gente é sempre um pouquinho daquele que convive com a gente. A média de todos que convivem. Né? A gente se mistura, pega um pouquinho do outro, a gente doa um pouquinho. É assim, Lu. Né? E em todos os momentos da nossa vida, nós estamos deixando nossa marca nos outros, no nosso ambiente de trabalho, né? No nosso convívio social, mas principalmente dentro da nossa família, Lu. É ali que a gente deixa as nossas maiores marcas. E aí a gente precisa refletir que tipo de impressão, qual pedacinho de mim que eu estou deixando nos nossos filhos, por exemplo, na minha esposa ou no meu marido, com meus pais, com os meus familiares, né? A gente precisa estar atento, né, e preocupado com isso, Lu, né? Com todo respeito a quem vive uma situação às vezes de alcoolismo, Lu, mas um filho que convive com um pai alcoólatra, né? De alguma forma, esse comportamento está sendo registrado no filho, Sim. não é? Crianças que vivem num ambiente familiar totalmente desestruturado, né? Carrega essa marca, carrega essa impressão em si. Então, Lu, a gente precisa ter essa consciência de que tudo que a gente faz, a gente deixa uma marquinha de nós nas pessoas. Lu. Então, que quando a gente for ler o nosso livro, né, a gente tenha a chance, a oportunidade, o prazer de ver que as marcas que nós deixamos foram marcas boas, né, Lu? Né? Sim. Que a gente A gente deixou vê boas influências, né, boas inspirações. tantos exemplos, né, Conrado, para deixar dessa frase, né? Aqueles filhos que não cuidam dos seus pais, que Sim. não querem, que deixam os pais mesmo lá e não tem um pingo de amor pelo pai, não vai ver. Eu já vi situações em que o pai falece, o filho não vai no velório do pai, né? Então, que impressão esse pai produziu nesse filho durante todo o período de convivência para no final colher isso? Quer dizer, tá, a gente não vai julgar ninguém, não é nossa função aqui, é só um exemplo, para que a gente pare e repense tudo aquilo que a gente faz. Essa é a verdadeira mensagem desse capítulo. Repense tudo o que você faz, faça com consciência, né? Saiba que é a sua história que está sendo escrita. Isso mesmo. Ele segue assim: a morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Olha, Olha aquilo que só. você disse, né? Então, quando a gente desencarnar, todas essas folhas diárias que foram escritas serão recolhidas. E ali está a nossa biografia. Ali nós vamos ler quem somos nós. Eu estou me lembrando do livro Nosso Lar, né? A história lá do André Luiz, que não se via como um assassino. Então ali está a nossa vida gravada, e gravada por nós mesmos, ninguém escreveu, é uma autobiografia, ninguém escreveu para você. E ele fala gravada nas vidas que te rodeiam. Então, em todos aqueles que conviveram conosco, mais próximos, né, nós gravamos aquelas impressões que você disse ali atrás, né, Conrado? Aquilo que nós deixamos de marca nas vidas das pessoas. Então, além de nós termos o cuidado de levar a nossa vida com a maior consciência possível, nós temos que pensar naqueles que estão conosco, que não estão por acaso conosco, e que às vezes, né, muitas vezes estão ali para aprender conosco. Às vezes nós estamos para aprender com eles e às vezes eles estão para aprender conosco. Então, o que é que nós gravamos na vida deles? Auxiliamos ou acabamos prejudicando? Quem nós deveríamos ter ajudado? Olha, Nossa, é Lu, é muito profundo. profundo, né? Mas quando nós desencarnamos, Lu, nós tomamos contato com uma realidade que às vezes a gente não se dava conta, né? A Com realidade certeza. daquilo que nós deixamos marcado nas pessoas, ou seja, como que as pessoas nos enxergam verdadeiramente,
né? Uma coisa é o que elas dizem pra gente, outra coisa é o que elas sentem, né, Lu? E essas folhas esparsas são aquelas folhas, aquelas marcas que nós deixamos nos outros, né? E como que eles estão lendo a nossa história? Como que será que eles interpretaram a nossa história de vida, Lu? Será que é uma história inspiradora? Será que é uma história cheia de mágoas, de pesos, de culpas, né? De traições? Veja lá, como é que eles estão lendo a nossa história? E aí sim, Lu, através desses pontos de vistas, né, de todas essas vidas que nos rodearam, enquanto nós estávamos encarnados, nós vamos saber muito bem, né, quem nós realmente somos. Que marca nós deixamos, né, Conrado? Às vezes com a nossa autoproteção, com a nossa vontade de dirigir a vida das pessoas, a gente acaba sufocando quem vive conosco. E depois nós vamos perceber que foi um alívio a gente ter ido embora. Então, que história que nós estamos escrevendo para eles, né? Como realmente eles estão enxergando? Porque nós temos uma visão muito estreita daquilo que a gente faz. Por conta da gente não ter coragem de se olhar, né? A dificuldade da gente olhar no espelho e entender realmente o que nos move, as nossas emoções, né? Porque se a gente Faz tivesse tudo muito clareza, automático também, Lu. muito automático, né, Conrado? A gente acha que é amor quando você vê que é posse, né? Você pensa que é cuidado, quando muito pelo contrário, é egoísmo. Então, o que a gente não... Essa frase me veio assim, olha, se avalie. Constantemente, se avalie. Para que você saiba quem é você, como você está se comportando e, inclusive, o que você está causando naqueles que te rodeiam. Amor ou desprezo ou ódio, o que a gente está destilando? Lu, não podemos perder as oportunidades de fazer o bem. Nunca, Lu. Não deixa passar batido. Se estiver passando na garra oportunidade, né? Lá no comecinho ele Lá falou, no né? comecinho. Não menospreze. É. Muito interessante esse Emmanuel. Aí fala, não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Aí tá Conrado, escrito senda? Tá, tá Aqui aí tá no... senha. Ah, o Mas meu eu tá acho que tem mais senda. sentido senda. Senda, né? É. Olha, indulgência é tão importante que tem um capítulo no Evangelho. Sim. Um item no Evangelho, né? Que tá lá, indulgência, para a gente entender a importância de ser indulgente. E aí, se alguém fala assim, mas o que é indulgência? Posso explicar, Conrado? Claro, por favor, Lu. Indulgência é aquela disposição que a gente tem para perdoar o outro, sabe? O indulgente, não é que ele não vê os defeitos das pessoas, ele vê, mas ele evita falar. Ele pode até enxergar, mas que benefício terá ficar apontando o defeito da pessoa? Então ele procura não falar, ele não julga, o indulgente não censura, o indulgente desculpa sempre, o indulgente é tolerante. Então, o que ele fala para nós, né? Não despreza essa companhia de ser indulgente, de ser tolerante, de desculpar as pessoas, de perdoar as pessoas, de entender que cada um tem um jeito de pensar, tem um jeito de agir, né? Você tem um caminho a trilhar com pessoas que às vezes não pensam como você. Ele fala, não perca a oportunidade de ser indulgente com ele. Ou seja, de ser misericordioso, de ser carinhoso, né? Olha, eu estou vendo que você faz tudo errado, eu não concordo. Tudo bem, eu não concordo, não censure. Deixa, né? Eu achei tão interessante, ele fala, não despreze, olha, não despreze, não menospreze a oportunidade de levar amor e não despreze a indulgência. Esteja com ela. Então, tenha sempre com você a disposição para perdoar os outros. E a gente sabe que não é fácil. Porque a gente vê e julga. Porque a gente vê e censura. Porque a gente perde a paciência.
porque nós não temos tolerância com as escolhas das outras pessoas, com o modo de vida delas, aquilo que elas escolheram para ser o ideal delas, né? A gente quer já na hora falar, não é assim, é assado, né? Ele fala, não despreze essa companhia. E aqui é uma dica do livro, para escrever esse livro direito. Lembrando, Lu, que nós estamos escrevendo a nossa história segundo a segundo. Segunda, Né? segunda. E a pergunta que fica é, somos indulgentes ou não? Ai, Como é que está registrado lá no nosso livrinho lá? pois é. Essa é a pergunta, Lu. Então, eu acho que, como nós falamos no começo, ninguém faz além do que é capaz, Lu. A gente faz o que nós somos capazes de fazer. Mas nós já estamos entendendo a importância de ser indulgente, né? De evitar apontar o dedo, evitar julgar, evitar, né, esse tipo de conflito, aprender a perdoar. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa ter um estado de lucidez, de entendimento, de compreensão muito grande, Lu. Sim. Não é? Precisa, porque nós somos seres imperfeitos. Sim. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estávamos aqui, Não né? estaríamos aqui Mas e mais. aí? A gente já sabe que é importante ser indulgente. Então vamos tentar trabalhar isso em nós. Né? Se até hoje está sendo difícil para mim praticar a indulgência, então vamos agora nos esforçar mais ainda. Evitar julgar, né, Lu? Tentar ter ter um olhar de compreensão com as pessoas, de entendimento, como você falou já de algumas personalidades, né? Vamos pensar em todas essas personalidades marcantes, né? Eles relevavam muita coisa para fazer tudo o que fizeram. Eles não julgavam quem que eles estavam ajudando, se a pessoa era boa, se a pessoa era ruim, se a pessoa fez mal, se a pessoa tinha mágoa no coração, nada disso. Se era invejosa, se era orgulhosa, só simplesmente ajudava. É Conrado, difícil, Lu. é É difícil. difícil. Mas a gente tem que trabalhar para isso. Tem. A gente julga pai, julga mãe, julga tio, julga irmão, julga filho. A gente julga, né? A gente às vezes perde a paciência, não tem tolerância com a forma como as pessoas são. E ele fala, é através da senda que o Senhor te deu a trilhar. É nesse caminho que a gente tem que ser indulgente para aqueles que estão conosco o tempo todo. Porque ser indulgente com o vizinho é mais fácil. Ser indulgente com o vizinho, mas não É é? verdade. O Exercício. desafio Vamos está dentro exercitar. da nossa casa, né, Lu? Não da nossa casa. Ele coloca fazer uma área de amor ao redor do próprio coração. Porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Distribuir amor, ter amor por todos os poros. É legal e falar assim, ó, porque o amor é suficientemente forte e sábio. O amor não cobra, o amor é indulgente, o amor perdoa, o amor não espera nada, e isso é ser sábio. Porque você, quando não gera expectativas, você vive muito mais tranquilo. E o amor é forte. Olha, Conrado, o amor é forte, né? Ele não se deixa abater. E é assim mesmo, quando você ama de verdade, né? E eu acho que não tem nada maior do que o amor de um pai, de uma mãe por um filho, né? Ele é extremamente forte, ele suporta várias coisas, ele tem sapiência para entender várias situações, né? Eu falei, então, só ele vai orientar que a gente escreva uma história boa, né? E converta essa nossa vida num resumo de esperança, um compêndio, quer dizer, um resumo de esperança e ajuda e auxílio. Né? Todos aqueles que estão com você vão olhar você como um exemplo, né? De esperança, um exemplo de alguém que auxilia. Né? Olha o que ele está pedindo para a gente ser. Acho que é o caminho lá na frente, nós vamos chegar a ser isso. Lu, eu acho que realmente a palavra é essa, nós ainda vamos ser isso. Porque o entendimento que nós temos de amor é muito limitado, Lu.
É muito limitado. É muito, como você falou, amar o filho, amar aqueles que estão mais próximos da gente, assim, é fácil, né, Lu? É fácil. Difícil é amar aquele que nos faz mal, aquele que nos prejudica. E eu acho que o amor, ele ainda está engatilhando dentro de nós, Lu. Porque quando a gente realmente ama, a gente vibra um estado de consciência, de amor. Não é Sim. possível você amar um e odiar outro. Isso não tem sentido. Isso não é amor. Amor de verdade é um estado de consciência onde a gente ama tudo. Tudo a gente ama, Lu. Tá em tudo. Tá na natureza, tá nos animais, tá nas pessoas, tá na humanidade inteira. A gente vibra amor, Lu. Agora, estamos longe disso, Lu. A gente sabe disso. A gente não é capaz disso ainda. Mas a gente tem que ter o esforço necessário, né, de entendimento e compreensão, principalmente no que diz respeito à indulgência, Lu. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga é, acender um pouquinho de amor, a chama do amor, por outras pessoas. Por aqueles que às vezes não têm nenhum tipo de contato, nada com a gente, uma pessoa desconhecida, ou mesmo uma pessoa que te prejudicou, Lu. Mas é Ah, é necessário um difícil. nível de entendimento, de compreensão, de maturidade espiritual tão grande, Lu. E quando ele fala aqui que só o amor é suficientemente forte, sabe, para orientar-lhe a escritura individual, porque eu penso o seguinte, Lu, na medida que a gente está vibrando amor, com quem que a gente está se ligando espiritualmente, né? Com esse Bons mesmo tipo espíritos. de sentimento, com espíritos que vibram Sim. amor, né? E aí a gente se fortalece, a gente tem a devida sabedoria, né? Para que a gente escreva essa nossa história, né, nesse nosso livro. Lu. Mas aí é mais fácil, mas eu já estou vibrando amor. O problema é que a gente oscila. A gente vibra amor, dali a pouco a gente está morrendo de raiva, Ô, né? Conrado, a gente pensa que ama. Fala assim, olha, não, eu adoro criança. Adoro criança. Aí, enquanto é o seu que está fazendo birra, enquanto é o seu que está fazendo arte, que está subindo, mexendo nas coisas que você fala que não pode, você vai e orienta. Quando é o filho do vizinho que faz isso, menino mal educado, esse menino é birrento. Quer dizer, aí o nosso amor muda, né? Então, esse Exatamente. amor que ele fala é um amor puro, né? Aquela criança que está ali gripada, com o nariz com coriza, que é o seu filho, é uma gracinha. Você vai limpar o outro é remelento, você não chega perto. Então, cadê o amor, né? Onde é que está esse amor forte? Então, eu acho que nós estamos no caminho do aprendizado do que seja o amor. Né? Exatamente. O amor de todos, aquele que está fedido, aquele que está cheiroso, né? Ele você ama do mesmo jeito, né? Aquele que tem alguma deficiência, você ama do mesmo jeito. E nós precisamos aprender esse amor. Mas ele Lu, está dizendo para nós fazermos é, do amor, né? Estar ao redor do nosso coração. É uma sim. orientação, né? Eu acho que o amor, Lu, ele tá nos últimos degraus ali, né, de aprendizado. É como se a gente construísse um edifício, né? E o telhado fosse o amor. Antes de eu construir o telhado, antes de eu conseguir vibrar amor, eu tenho outras virtudes para ser trabalhada, Lu. Então eu acho que o amor é uma somatória de virtudes, né, que a gente vai adquirindo, como, por exemplo, paciência, tanto falado no livro Calma. Calma, compreensão, entendimento, capacidade de perdoar, Lu, né? Sentimento de fraternidade. Então, tudo isso nós vamos estar alicerçando esse nosso edifício, né? Construindo as bases dentro de nós, para que a gente possa sentir verdadeiramente o amor, Lu. Né? Não é assim, eu quero amar, amo todo mundo, mas caramba, eu não tenho paciência ali com o garçom que demorou para trazer o meu refrigerante, não é? Conrado, ó, a gente não tem paciência com a gente.
Nós não somos indulgentes conosco mesmo. Também, Lu. O nosso auto-amor precisa ser trabalhado. Precisa ser amor ao redor do próprio coração, né? Porque é a partir do momento que eu consiga me amar muito, né, a gente vai começar a extravasar pelos poros o amor. E a gente ainda não Exatamente. aprendeu nem a se amar, né? Nós estamos num caminho, numa tentativa de aceitar aquilo que você faz, aceitar às vezes o jeito como você pensa, né? Tem que se amar, a gente ainda tem que aprender isso. É um caminho, Primeiro né? passo é Vamos com a gente trilhando. mesmo, né, Lu? Primeiro passo é com a gente mesmo. Então, eu estou vendo assim, ele foi alertando a gente, né, explicando para a gente que a nossa existência vai se resumir num livro, e agora ele vem, depois que ele falou da morte, né, que vai recolher tudo, ele vem falando para a gente dicas de como escrever um bom livro. Você não está vendo assim? Sim, Né? exatamente isso, Lu. Agora ele vem dando dicas de como é que a gente pode escrever um livro que talvez não precise reescrever inteiro, né? Tenha só algumas coisinhas para retocar no futuro. Ele fala: vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afaste deles em tuas ações de cada dia. E o livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Viver com Jesus na intimidade do coração, né? Ou seja, não se afastar, né? O que é Jesus para nós, né? Esse Cristo planetário, esse exemplo, esse mestre, né? Aquele que trouxe para nós o exemplo do amor, o exemplo da fraternidade, sem julgamento. Jesus não julgou ninguém, né? Sem esperar nada em troca, ele se doava. Então ele fala para a gente alimentar no nosso íntimo, né, aquilo que Jesus trouxe para nós. E aí, em cada ação, cada coisinha que a gente for fazer no dia, que a gente deixe que esta energia amorosa de Jesus, né, alimente a nossa atitude. E fala assim, mas às vezes eu estou irritado, né? Mas a gente pode se controlar, né? A gente pode se controlar. Eu acredito que Jesus também, ele olhava as pessoas fazendo coisa certa, ele tinha vontade de dar um chacoalhão. Mas ele pensava, não me compete fazer isso, né? Porque você vai escolhendo o seu dia a dia. E aí, o que ele trazia? Ele trazia aquela indulgência, aquele amor, aquela misericórdia. E onde ele pudesse fazer o bem, ele fazia mesmo, não é? Onde a pessoa pudesse receber o amor dele, ele estava ali para doar o amor. Então é o que ele fala, e aí a tua vida, né, vai virar um poema. Poema é tão bonito ler um poema, né? E rico de bênçãos. Por que rico de bênçãos? Porque você está vibrando numa energia agradável, numa energia que atrai a mesma coisa que você vibra. Sintonia, sintonize-se com o bem, e o bem vai sintonizar com você. Lu, a gente tem que tomar cuidado com esse entendimento sobre como viver com Jesus, né? Viva com Jesus. Se a gente pensar, nós estamos num país de imensa maioria cristã, né? São católicos cristãos, evangélicos cristãos, os espíritas são cristãos, né? Então, assim, eu não tenho esse valor, mas eu acredito que 90% da população seja cristã. Ou seja, quem que é a maior representatividade do cristianismo? É Jesus, não é? Todo mundo reza para Jesus. Todo mundo adora pedir para Jesus. Oh, Jesus, me protege, não é? Pede para Jesus. Então a gente gosta de rezar o Pai Nosso. A gente, Lu, viver com Jesus não é acreditar em Jesus, ter fé em Jesus, né? Rezar para Jesus. É viver como Jesus. Porque não adianta nada eu fazer um Pai Nosso e aí na primeira fechada no trânsito que eu levo, eu homenageio a mãe do motorista que me fechou, né, Lu? Não é por aí. Então, o viver com Jesus é exemplificar na nossa vida o que Jesus, né, exemplificou na vida dele. Jesus era amor puro, né? Ele vibrava amor, luz, o tempo todo, Lu.
Então é isso. Tome suas decisões, faça suas escolhas, né, de acordo com os ensinamentos de Jesus. É o maior modelo que a gente tem, Lu, de comportamento, de padrão, né? Uhum. Então, é nele que a gente tem que se espelhar. Não é só acreditar, fazer oração. Não, é exemplificar na nossa vida. Quando a gente conseguir fazer isso, né, exemplificar Jesus na nossa vida vai ser um poema, né? Vai. Um poema lindo, de felicidade, um tesouro de bênção, como Emmanuel fala pra gente. E não vai ser um poema bonito, um tesouro de bênção, se a gente não exemplificar. Né? Não adianta a gente só confiar e rezar, né? Colocar em prática. Isso tem a ver com o quê? Autoconhecimento e reforma. Reforma íntima, Lu. Quando ele fala ações, né, Conrado? Tudo que a gente faz durante um dia e tudo que a gente faz durante a vida, com todas as pessoas que a gente relaciona no trabalho, ao atender um telefone, atender um portão, uma pessoa que vem ali, às vezes a gente está sem paciência e a pessoa vem trazer para você uma mensagem de uma outra religião e você não tem. Como é que você atua? Como é que você age? Quando você faz um almoço, como que você está fazendo? Quer dizer, como que você está colocando esses exemplos de Jesus no simples fato de lavar uma roupa, no simples fato de preparar uma comida, de dar banho numa criança, de varrer um quintal, de atender um telefone, ou de trabalhar numa empresa com 50 pessoas ao seu redor, independente do que você faça, independente se é dona de casa, se é estudante, como é que você se relaciona com o seu colega do lado, como você se relaciona com o professor, que julgamento que você faz, né? O que você deseja de verdade para o outro. Então, a gente coloca isso na vida de cada um e as ações são todas, né? Como é que você responde para sua mãe? Aquele parente que você não tem muita afinidade, mas te ligou, né? Como é que você tratou, né? Pensa assim, pensando Jesus com aquele publicano, né? Ninguém encaixaria que tinha nem conversar com a pessoa, ele vai lá e vai jantar na casa da pessoa. Então, como é que a gente... Porque ele viu que a pessoa precisava dele, não é? Precisava dele de alguma forma. E como a gente se coloca aberto ou fechado? Porque muitas vezes a pessoa te procura, num simples olhar, no olhar da pessoa tem um pedido de socorro. Né? Eu posso, como você disse, tem duas escolhas. Eu posso enxergar o pedido de socorro e socorrer, eu posso enxergar o pedido de socorro e falar, não é comigo, não tem nada a ver com isso. Então, esse eu não tenho nada a ver com isso, não é ter Jesus no íntimo do seu coração. Né? Não é vibrar na energia que ele vibrava, não é exemplificar aquilo que ele deixou para nós de exemplo. É muito profundo, é muito trabalho, é muita reforma íntima, é muita avaliação dos nossos comportamentos e sempre lembrando que a ação, né, é energia e movimento, então tanto faz ser ação física como ação mental. Tanto eu posso falar, como eu posso pensar, como eu posso agir, tudo é ação. Claro, Né? Lu. E pensar que nesse processo de mãos unidas, de fraternidade, na medida que tudo que a gente for fazer, a gente tentar se espelhar, né, nos ensinamentos de Jesus, ou seja, o que Jesus faria se fosse ele aqui? É como se nós estivéssemos elevando a nossa mão, dando a nossa mão para que Jesus segure nas nossas mãos e faça essa caminhada junto com a gente, de mãos unidas, Lu. Então, a gente sempre vai ter a mão de Jesus segurando na nossa mão, na nossa caminhada. Mas a gente precisa levantar a nossa mão e segurar. A gente precisa estar sintonizado com Jesus. A gente precisa buscar exemplificar no nosso dia a dia, né, os ensinamentos de Jesus. E na medida que uma mão a gente levanta e agarra na de Jesus, a outra a gente agarra naqueles que vêm junto com a gente, né? Exato, E é um perfeito. processo junto, de fraternidade, de irmandade. De irmandade, isso mesmo, de fraternidade. A gente está precisando tanto disso, né? Que as pessoas se deem as mãos nesse momento, né? Em todos os momentos a gente precisa estar unido, né? Quem Senão nós sabe a não vamos. gente faça toda essa viagem, né, Lu, nesse livro,
que vai falar justamente disso e a gente saia muito mais fraternos, né? Mas Depois dessa leitura, Lu, desse aprendizado. que a gente consiga colocar em prática, né, Conrado? Se Deus quiser, Lu. Aí terminamos o capítulo, o Sim, primeiro primeiro capítulo. capítulo, muito bom, né? Muito Muitas bom. reflexões. Show de bola, Livro Lu. Mãos Unidas, show de bola. Conrado, eu agradeço aí estar com você. Foi Te agradeço, uma Lu. delícia essa manhã, né? Foi sim. Estudando, refletindo, sempre muito bom. Né? Verdade, Lu. Então tá bom, Lu. Vamos agradecer também ao pessoal que nos acompanhou até agora, né? Que teve paciência, aqui são 1h05 já. Nossa E Senhora. aqueles que estão conosco até esse momento do nosso estudo, né? Uhum. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, né? De que a gente possa estar fazendo essas reflexões, né? Que a gente tenha a força interior de colocar em prática no nosso dia a dia, né, Lu? Que isso não seja apenas conhecimentos que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas sim que isso se exemplifique na nossa vida, Lu. Tanto Seja conosco mesmo, transformador. sim, conosco e com as pessoas que se relacionam com a gente, né, Lu? E que assim seja, Lu. Agradecer a Que assim Jesus, seja. que é o nosso modelo, nosso guia, né? E que a gente seja capaz de segurar nas mãos de Jesus todos os momentos da nossa vida. Os momentos, né? Graças a Deus. E vamos aguardando o próximo encontro, né, Conrado? Com muita ansiedade. Até o próximo, então, Lu. Um Até. abraço. Fica com Deus. Obrigadão pela companhia. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Lu. Tchau, tchau.